Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Versículo 15. Esperar você encontrar. Amém? Podemos ler? Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Amém. Até o versículo 19. Esse é um texto conhecido. Nós estamos aqui em uma das últimas manifestações de Jesus aos seus discípulos. Vocês sabem que Jesus, depois de ressuscitado, esteve 40 dias com os discípulos, apareceu com eles, inclusive a Bíblia diz, comendo com eles. Os discípulos tiveram 3 anos e meio acompanhando Jesus no seu ministério. Mas durante esses 40 dias eles receberam revelações extraordinárias, porque o texto de Atos vai dizer que comendo com eles, lhes falou acerca de muitas coisas sobre o reino de Deus, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. E aqui está Jesus em uma das suas últimas manifestações, aparições físicas, Jesus ressuscitado corporalmente. Não era uma aparição fantasmagórica. Jesus ressuscitou em espírito, alma e em corpo. Não um corpo sujeito às leis da natureza, mas não um corpo sujeito às limitações humanas, um corpo glorificado, espiritual, é verdade, mas o que é certo é que ele apareceu. E o interessante é que ao aparecer nesse texto aqui, ele chama a atenção de um dos apóstolos que mais andou perto de Jesus. Existiam 3 apóstolos que eram xodó de Jesus. O nome dele era Pedro, Tiago e João. Você vai vê-los, por exemplo, no monte da Transfiguração. Você não vê outros discípulos além desses 3. Quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, você não vê os outros, senão esses 3. No Getsêmani, todos estavam, mas quem foi se aproximar, quem esteve mais próximo de Jesus, no nível de distância que ele se distancia dos outros, são esses 3. Mas o foco principal de Jesus aqui é no apóstolo Pedro. E eu quero conversar com vocês essa noite exatamente sobre o tema A Caminho da
maturidade. A caminho da maturidade. A minha mensagem, o meu sermão, terá um teor expositivo, mas também será um sermão biográfico. Então nós vamos caminhar um pouquinho aqui na vida do apóstolo Pedro, na vida de Pedro. E nós vamos ver duas fases na vida de Pedro. Um Pedro imaturo e um Pedro maduro. Eu extraio esse tema, mais precisamente, no versículo 18, quando Jesus diz a Pedro: em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Então, o que Jesus está falando? De um Pedro que, quando moço, estava centrado em si mesmo e fazia só sua própria vontade. Mas um Pedro que, quando velho, será levado pelas mãos de outro. E Jesus vai dizer que, João é muito preciso em dizer que Jesus falou isso acerca de que tipo de morte, né? Falando acerca de que tipo de morte ele havia de glorificar a Deus. Então vamos caminhar aqui um pouquinho no texto. Nesse texto, Pedro vai pescar com os outros que o acompanham. Eu acho que 9 discípulos estavam aqui, 9 a 10 com ele. Então, ele está querendo voltar para a antiga profissão. Não sei, o texto não é muito claro. Talvez ele está querendo relaxar um pouco, ele está querendo, né, porque está nervoso a pescar. Então, ele está querendo usar uma forma de terapia. Mas a verdade é que ele volta a pescar. Diz: eu vou pescar. E João, que estava lá também, e Mateus e os outros que nem pescadores, disseram: a gente vai com você também, Pedro. Vai pescar, a gente vai também. Vamos acompanhar. E aí, queridos, é nesse momento que Jesus aparece para ter um particular com Pedro e dar uma confrontada nele, para exatamente reabilitá-lo ao colégio apostólico, porque ele está abrindo mão do ministério e ele não se sente mais apóstolo, nem se sente mais discípulo. Ele se auto-exclui do colégio apostólico. E a gente vai aprender algumas coisas aqui. A primeira delas é que antes do confronto vem um conforto. Você que é líder de célula, você que é pastor, que está me assistindo agora, eu não sou mentor de pastor, quem sou eu para te ensinar a pastorear? Minha esposa pergunta: meu filho, qual é o seu ministério? Eu digo: minha filha, eu estou aprendendo assim a ensinar a palavra, eu sou um mestre evangelista, aprendendo a ser pastor, é isso que eu sou. Mas deixa eu ensinar algumas coisas que eu aprendi com o mestre dos mestres de Jesus aqui na Bíblia. É que não adianta confronto sem conforto. O confronto tem que vir depois do conforto. Onde é que está isso, pastor? Está aqui, meu irmão, no versículo 15. Depois de terem comido. Aí Jesus se dirige a Pedro. Perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que a estes outros? Depois de terem comido. Por quê? Eles tinham pescado a noite toda. O dia tinha amanhecido. Eles não tinham comido nada. Então eles estavam com a barriga roncando. E Jesus não pega discípulo com barriga arrancando, morre de fome, e diga: vou confrontá-los agora. Não. Primeiro o texto diz que Jesus alimenta. E alimenta muito bem, irmãos. Porque o texto diz que Jesus manda eles jogarem a rede para o lado direito do barco, e quem anda na esquerda da vida, na contramão da vida, nunca vai colher milagre, sempre vai decepcionar. Mas quando joga para o lado direito, que eles puxam aquela multidão de peixes, né? 156 grandes peixes, que a rede quase que se rompe. Quando eles chegam na praia, que eles descobrem que é Jesus, aí Jesus diz: senta aqui, menino, vamos sentar, vamos conversar um pouquinho. Quando eles olham, tem uma brasa lá, um fogo aceso com brasas, e a Bíblia diz: ó, pão e peixe na brasa. Porque Jesus tinha 3 alimentos que eu acho que ele era muito fã, porque a Bíblia, quando vai falar de Jesus comendo, até depois é citado, é mel, pão e peixe. Então Jesus é o líder que, antes de ir para o confronto, ele alimenta os discípulos. Porque tem gente, irmão, que só sabe bater,
confrontar, cobrar. São verdadeiros apacentadores. Eles não são apacentadores, eles não apacentam, eles apacenttam. Você está entendendo o que é? Bate, bate, bate. E o povo morrendo de fome, barriga vazia, não tem pão, não tem peixe. Aqui, ó, 2 alimentos que na época eram essenciais e são hoje no universal. O pão, né? Pão, rico em carboidrato, fonte de energia, carboidrato gera energia. Peixe, ômega 3, retardo do envelhecimento, rejuvenescedor natural. Pão é tipo da palavra de Deus. Agora o pão e o peixe estavam sobre o braço. Eu já preguei aqui para vocês que um dos elementos de Deus contra a depressão do profeta é pão sobre brasas. O problema de muita gente é que tem pão dormido, pão seco. Está ali o dono da padaria que é padeiro também, meu amigo Charles. Então tem gente que só tem pão dormido, pão seco, pão burolento, que não alimenta ninguém. Precisamos de pão sobre brasa. O que é isso, pastor? Mensagem chamuscada do fogo do Espírito. Não é só a palavra logos teórica, é a palavra rema, vivificada pelo Espírito Santo, porque pão é tipo da palavra de Deus. É por isso que no lugar santo, lá em cima da mesa, tinha que ter os pães da face, pães da proporção. Parece que era o pão que Deus ficava olhando para ele assim, ó, e parece que olhando para aqueles pães, porque é pão da minha face, Deus estava transmitindo a vida dele ali, a presença dele. O sacerdote, quando comia daquele pão, ele ficava alimentado espiritualmente também. Cuidado, senão ela cai aí. Não, senhor, está dormindo a menininha. Bota ela aí pertinho de tu, Leandro. Glória a Deus. Pão, proteína. Proteína de carboidrato, aliás. Fonte de energia, peixe. Peixe fala de quê na Bíblia, pastor? Se pão fala da palavra, a palavra que alimenta, a palavra que fortalece, a palavra que ergue, a palavra que mantém de pé, a palavra que sustenta, a palavra que traz vitalidade espiritual. Peixe fala de quê? Quando foi que eles estavam fazendo o quê? Pescando. Quando foi que eles foram chamados, Pedro foi chamado para o ministério? Quando estava pescando. Então peixe fala da missão de ganhar vidas. Do ministério. Irmãos, o ministério tem que ser um alimento para nós. É por isso que Jesus disse um dia: a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Então, se a palavra é carboidrato, é fonte de energia, o peixe, o ministério tem que ser proteína para você. Você não pode estar cansado do ministério. O ministério não pode ser feito relaxadamente, de maneira cansativa, como um peso, como uma obrigação. O ministério tem que ser fonte de vitalidade, e você se renova a cada dia, enquanto ganha, consolida, treina e envia. Então eu não vou ficar aqui, né? Mas a primeira coisa é alimentar. Confronto vem depois de conforto. Alimente o seu discípulo. Você quer confrontá-lo? Faça em amor. E quando for confrontar, não confronte ele de barriga vazia, não. Se ele estiver bem alimentado, você vai confrontar, ele vai dizer: o pastor está me confrontando. E se ele estiver errado, e se ele for sensato, ele vai dizer: eu reconheço o meu erro. Mas eu não posso deixar de aceitar, porque ele me conforta antes de confrontar, ele me alimenta com a palavra de Deus. Eu me lembro, vou contar esse exemplo aqui. Quando eu era menino, eu fiz uma peraltice, né? E meu pai me chamou e eu não quis vir, aí eu corri, ele correu atrás de mim, mas mais rápido que ele, desapareci. Fui bater num sítio aqui chamado Cachoeira, saí aqui por dentro do rio, pequeno, fui lá para casa de uma irmã, é praticamente da nossa família, né? A filha dela nos ajudou a nos criar, e eu fiquei lá. E aí o filho dela ia voltar para a rua, que ela ia comprar a comida, disse: você vai com a gente? Aí eu falo com a sua mãe, você volta e almoça conosco. Eu pensei que a fúria maternal já tinha passado, né? Aí eu disse: vai, e voltei. Meu irmão, eu cheguei em casa, aí ele disse: irmã, quem é? Eu vim com ele aqui, porque eu vim fazer umas compras, a gente veio de burro, né? Eu vinha na garupa do burro. Aí disse: mas ele volta para casa. Mamãe: não, deixa ele aqui, não tem problema não, ele fica por aqui. Então eu fiquei, eu digo: meu Deus, graças a Deus,
Passou o meu Getsemane, o meu Calvário, já estou na ressurreição. Aí minha mãe me colocou um almoço para mim. Eu comi tão satisfeito. Aí depois que eu tinha comido, ela me deu uma manga, que manga saborosa. Irmãos, antes de eu terminar de comer a manga, eu senti a lapada nas costas. Mas que pisa! Abençoada, nunca mais eu dei um de fugião. Mas você quer saber de uma coisa? Antes dela me disciplinar, ela disciplinava com vigor, né? Mas também com amor. Antes dela me disciplinar, ela já tinha me alimentado. Para onde iria eu se só ela tinha um almoço daquele para me dar? É por isso que quando Jesus deu uma confrontada nos camaradas, disse: tem um aqui que é o diabo e todo mundo me deixou. Quando eu disse que meu corpo é comida, que eu sou o pão da vida, vocês querem me deixar também não? Foi Pedro que tomou a dianteira e disse: Senhor, para onde iremos nós? Tu nos alimenta, tu tem para nós palavra de vida eterna. Líder, pastores, vamos alimentar o povo e depois nós vamos confrontá-lo em amor. E se eles forem discípulos de verdade, se eles forem cristãos, eles vão aceitar o confronto em amor, porque primeiro eles foram confortados com o alimento da palavra. Amém? Então o pregador não só tem mensagem de exortação, porque a mensagem tem que ser integral. Às vezes a gente exorta, mas tem dia que o povo precisa de consolo. Tem gente que às vezes entra aqui, meu irmão, quebrado, é só uma palavra de Deus, não é uma mensagem de autoajuda não, mas ele precisa de uma mensagem de ajuda do alto, para levantá-lo. Aí você conforta, alimenta, e quando precisar, aí você com amor confronta. E aí gente, Jesus alimenta, aí Jesus chama Pedro assim no particular: vem cá, Pedro, uma conversinha aqui nós dois. Vou fazer uma pergunta aqui, porque eu quero restaurar o teu ministério. Aí Jesus vai fazer, Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, Jesus vai fazer 3 perguntas a Pedro, que vão ser altamente reflexivas, e Jesus vai dizer algumas verdades aqui a Pedro. Primeiro Jesus chega e diz: Pedro, senta aqui, vamos conversar um pouquinho. João, você pode ficar ali, Mateus, Tomé, vocês podem ficar aqui, fica eu e João aqui, eu quero te fazer uma pergunta aqui, entre nós. Pedro, tu me amas? Evidentemente Jesus falou em aramaico, era a língua corriqueira, mas no texto grego do Novo Testamento, Jesus está perguntando assim, ó: Pedro, agapás-me? Agapás-me, Pedro? O que é agapás-me, pastor? Ele está dizendo: tu me amas com amor ágape, com amor incondicional, com amor com o qual eu te amo, com amor pelo qual eu fui ao Getsemane e suei sangue, com amor pelo qual eu suportei meu corpo cortado com 400 cortes abertos por causa do chicote romano, com o amor com o qual eu fui à cruz, eu fui cuspido, eu fui afrontado, com o amor que me levou a ressuscitar por ti. Tu me amas com amor incondicional, tu me amas com amor que eu te amo, tu me amas com amor de Deus. Porque nós sabemos que existem 4 palavras gregas para amor no Novo Testamento, né? Eros, que vem erotismo, o amor hormonal, o amor de um homem para uma mulher. Estógio, o amor de amigo, né? O amor afeto, né? Filéu, o amor afeto também, o amor paternal, maternal. E ágape, o amor indescritível, incomensurável, incalculável, incompreensível, o amor de Deus, o amor sobrenatural. E Jesus chega: Pedro, agapás-me? Tu me ama com esse amor? Aí o que é que Pedro responde a Jesus? Pedro olha assim para Jesus e diz: sim, Senhor. Filossi. O que é filossi? Eu te amo com amor filé, eu tenho afeto por ti, eu te amo como amigo. Aí Jesus podia dizer: então Pedro, esse amor não serve, agapás-me? Filossi? Filossi não, tem que ser agapás-me. Mas sabe o que é que Jesus diz? Apacenta minhas ovelhas. Em outras palavras, Pedro, esse teu amor por mim, pequeno, vai crescer e chegar no nível de agapás-me quando tu tiveres apacentando. E ele começa dizendo assim: meus cordeiros. Nota que ele vai falar 3 vezes. A primeira vez é para apacentar cordeiro. Então, a primeira coisa que eu quero que você saiba, eu volto aqui para o texto, é que o amor que você tem por Cristo tem que ser provado.
Ele já provou o amor que ele tem por nós. Porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele já provou. A pergunta é se tu estás provando o teu amor por ele, nem que seja no nível pequeno, raso, no nível de filosofia, de filéu, mas você tem esse tipo de amor? Como é que eu vou saber, Senhor? Apacento meus cordeiros. Cordeiro é ovelhinha que não cresceu ainda, que ainda não dá lã, ainda não dá leite, não é carneiro, é cordeirinho. Então, quando eu quero tomar o exemplo aqui de Leandro e de Gildene, eles estão provando o amor humano deles, o amor que eles têm por Cristo também, quando eles vão agora pastorear essa cordeirinha, como é o nome dela mesmo? Ana Júlia, cordeirinha Ana Júlia. Estão fazendo um ato de amor, de caridade, pegar essa criança, trazer para junto, para cuidar, para colocar limites, para levá-la a crescer também espiritualmente, para envolvê-la nesse ambiente da igreja. Quando eu cuido de novos convertidos, eu estou provando o meu amor por Cristo, porque o amor que eu tenho por Cristo se prova pelo meu serviço a Ele. E eu começo apacentando cordeiros, para depois chegar a apacentar ovelhas. Aí Jesus chama Pedro de novo, pela segunda vez, e diz: Pedro, vem cá. Eu perguntar de novo, rapaz. Agapaz-me? Aí Pedro, filosofia. Aí Jesus de novo: apacenta as minhas ovelhas. Agora não é mais cordeiro, porque o nível vai aumentando. Você começa apacentando cordeiros, cuidando de novo convertido. Depois o cordeiro vai se tornando carneiro, a cordeirinha vai tornando ovelha. Aí você tem que ter estratégias, né? Para ensinar a ovelha a trilhar o caminho reto, para usar o cajado quando for preciso e a vara, mas também quando for no vale da sombra da morte, tem que andar no vale da sombra da morte. Aí você vai ter que ter, não é só leite mais, agora tem que ter pastos verdejantes, porque a ovelha ela vai descansar em pastos verdejantes. Aí você tem que aprender a levá-la agora para as águas de descanso, refrigerar a alma. Você está crescendo, você está apacentando ovelhas. Agapaz-me, Pedro, filosofia. Mas mesmo assim, apacenta minhas ovelhas. 3 vezes. Quando foi a terceira vez, a Bíblia diz que Pedro se entristeceu. Certamente Pedro lembrou daquele dia que por 3 vezes ele disse: eu não sei quem é ele. Eu não conheço. Eu não tenho nada com esse Galileu, esse Jesus de Nazaré. E aí Jesus está olhando para Pedro. É como se Jesus estivesse dizendo assim: Pedro, tu me negaste 3 vezes. Das tuas negativas, tu não provasse nada com relação ao teu amor por mim, mas mesmo assim eu te aceito como apóstolo. Eu não te auto-excluo do colégio apostólico, mesmo amando-me com amor filéu, filosofia, mesmo não me amando como ágape. Continua Pedro, não desiste, apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas, porque apacentando as minhas ovelhas, tu vais aprender a me amar. Como é que eu aprendo a amar a Deus? Amando os homens, amando as pessoas. A cruz são 2 hastes, meu irmão, uma vertical e uma horizontal. Quando o amor de Deus se derrama de cima pelo Espírito Santo no nosso coração, nós vamos amá-lo verticalmente, e esse amor vertical vai ser esparramado nas pessoas. Nós vamos amar a todos. Por isso que eu estava falando ontem sobre o fruto do Espírito, que a gente diz que os 9 frutos não é o fruto, estão divididos em 9 gomos, e todos as 9 manifestações de fruto são amor, irmãos. E agora alguém pergunta: pastor, o que é o poder de Deus? Eu digo: o poder de Deus é o amor derramado, irmão. Porque quando eu me encho do poder de Deus, que eu caio, que eu choro, que eu oro em língua, que eu entro no sobrenatural, eu me levanto amando mais minha esposa. Eu já sou apaixonado mesmo desde os 6 anos, mas amo mais ainda. Aí amo mais meus filhos, aí amo o próximo, aí ama, como diz o pastor, ama todo mundo, amo o cachorro, amo o papagaio. Todo mundo é alvo do amor. Por quê? O amor derramado. E aí, depois dessas confrontações, Jesus pergunta por 3 vezes. Aí Jesus vai dizer: agora Pedro, apacentar cordeiro, cuidar de ovelha, que é a tua missão. A missão não é só do pastor principal, porque cada um de nós é um pastorzinho, na sua célula lá, está pastoreando. É apacentador. A missão é para
todos ganharem almas, todos fazerem discípulo. E aí, Jesus vai dizer que isso requer crescimento espiritual, maturidade. Jesus diz, verso 18, em verdade te digo, quando eras mais moço, Pedro, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde queres. E aqui que eu quero começar. Se não tiver tempo de explorar, que são muitos pontos, mas vou tocar aqui em algumas coisas. O caminho da maturidade. O caminho da maturidade. Nós vamos ver um pouquinho a trajetória de Pedro, Rafael. A trajetória da vida de Pedro. Rapidamente, para a gente mostrar os sintomas da imaturidade na vida dele, para depois a gente mostrar os sintomas da maturidade. Vamos ver aí duas fases na vida de Pedro. Primeiro, vamos para a trajetória, né? O encontro na praia, eu já falei tudo isso aí, você não colocou, tudo bem, vai passando. Pode ir passando. Vai passando. Vamos lá, tópico 2. Trajetória da vida de Pedro. Ponto 1. Pedro foi discípulo de João Batista. A gente pensa que Pedro era só um pescador e era, vamos dizer assim, um leigo no que diz respeito a ser discípulo, discipulado. Não, meu irmão. Pedro foi discípulo de João Batista. João Batista sabia o que era ter vilar, batismo. João Batista sabia o que era ter chuvar, arrependimento. João Batista conhecia a profecia do Antigo Testamento porque ele era a materialização da profecia de Isaías 40, a voz que clama no deserto. Então Pedro aprendeu muita coisa com João Batista. Agora o que me impressiona com João Batista é que João Batista, o ministério não era só para se completar, não era um ministério, não estava agarrado ao ministério assim, ao discípulo dele, como se o discípulo fosse só dele. Porque quando Pedro vai ser chamado, quem encontra Pedro é André. E André também era discípulo de João Batista. E um dia, João Batista está andando lá nas margens do Jordão, e lá vem aquele Galileu, que a postura dele mostrava já a presença sobrenatural. Ele está vindo e João Batista olha assim e diz: André, João Evangelista, meus discípulos, olha ali, aquele dali é ele quem, meu mestre? Mas mestre João é ele quem? É ele lá, daquele que Isaías, professor, que eu sou a voz que prepara o caminho, mais ali está. É ele quem? Ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí André olhou assim, João disse: aquele dali é o Cordeiro, meu mestre? Rabi, João, é ele. Então o senhor me dê licença, a gente vai acompanhá-lo aqui. E foram seguindo Jesus. Eu disse: vocês querem o que aí? A gente quer conhecer o senhor. João Batista aí disse que o senhor é o Cordeiro, então vem. E passaram um dia com Jesus. Meu irmão, daquele dia foi revolucionário. Quando André soube disso, aí ó, ponto 2. André diz: não, eu tenho que ir atrás de Pedro. E a Bíblia diz que André foi lá e disse: Pedro, pelo amor de Deus, tu não sabe, foi que a gente encontrou, rapaz. O que é que vocês encontraram? Uma mina de ouro. Nós encontramos o Messias, aquele de quem os profetas e Moisés falou: vamos lá. E a Bíblia diz que André levou Pedro até Jesus, porque discípulo é aquele que leva o outro ao discipulador também. A sua missão como igreja é levar as pessoas a Jesus. Não é só trazê-la à igreja, é levá-la a Jesus. André levou Pedro a Jesus. E aí Pedro conheceu Jesus, ficou impressionado com a pregação de Jesus. E porque a gente pensa que quando Jesus chamou Pedro, assim foi imediatamente. Ele foi passando, Pedro nem conhecia, não sabia nem quem era. Não foi assim. E aí, ponto 3. E aí, Pedro passa aquele dia, ouve Jesus, André. Quando termina isso, André, rapaz, você tem razão. Só pode ser o Messias. Palavra daquela. E um dia, está os três lá, Pedro, Tiago e João, tinham pescado, terminado de pescar, estavam lavando as redes. E Jesus agora, João Batista já estava preso, Jesus vai começar o ministério. E Jesus passa e diz: ei, João, Tiago, Pedro. Sim, mestre. Vocês vão deixar a rede aí, porque eu estou chamando vocês. Venham a mim e eu farei de vocês agora pescadores de homens. Então note,
Jesus está dizendo: vocês conhecem muito bem o que é pescaria de peixe, vocês foram habilitados a isso, vocês estão exercendo a profissão que todo menino judeu tem que ter uma profissão, porque ele vai passar pelos 3 níveis da escola judaica, né? Zefé, Bet Talmud e Bet Midrash, e no Bet Midrash, se ele não for aprovado no vestibular pelo rabino, então ele vai exercer a profissão. Então os rabinos aqui de Israel todos desprezaram vocês foram reprovados. Então vocês são pescadores, mas agora eu quero levar vocês a pescar homens. E a Bíblia diz que Pedro é chamado ali por Jesus, evidentemente que ele já sabia quem era, ele já tinha passado um dia com Jesus, ele já tinha ouvido a pregação de Jesus, e Jesus diz: eu te chamo agora para pescar homens, que é a missão de cada um de nós também, chamados para pescar homens. E aí vamos para a trajetória. Já passamos da trajetória, né? Vamos para o sintoma de imaturidade. Porque ele chega, mas ele não chega pronto. O discípulo não se faz pronto. O discípulo se discipula. O discipulado é exatamente discipulado, porque o indivíduo vai crescer no discipulado. E Pedro chega imaturo, meu irmão. E vamos ver os sintomas da imaturidade na vida de Pedro. Ponto 1. Primeiro sintoma da imaturidade na vida de Pedro. Ponto 1. Ele confessa a revelação para depois liberar a reprovação. Primeiro sintoma, confessando a revelação para liberar a reprovação. Olha, 3 anos ele está com Jesus caminhando, já era para ter amadurecido, porque 3 anos com Jesus, meu irmão, não é 3 anos com o pastor Cleófas. Comigo você deve levar uns 10 anos aí, ou 30, que eu estou amadurecendo com você. Mas 3 anos com Jesus. E chega perto do lago de Genezaré, ali perto de Tiberíades, né? E conversando, fazendo milagres. E Jesus diz: vão aí, vamos fazer milagre, depois vocês traem o relatório. E eles chegam depois de realizar o milagre. Jesus: e aí, o que é que o pessoal diz aí do Filho do Homem? O que é que Israel está falando aí de mim? Aí Tomé disse: Jesus, eu vim falar que o Senhor é Jeremias. Do jeito que o Senhor chora, disseram ali que o Senhor é Jeremias. Jesus: é mesmo. E você, Tiago? Aí Tiago: olha, para mim disseram que o Senhor é Elias, por causa do sobrenatural, o Senhor ressuscita, só pode ser Elias. E tu, André? Até Herodes está pensando que o Senhor é João Batista, que ressuscitou dentre os mortos. E vocês aí? O que é que vocês dizem de mim? Hein? Aí todo mundo, 3 anos com Cristo. Boca fechada e silêncio. Aí Pedro sente um arrepio, uma unção diferente, dá um passo na frente, olha dentro dos olhos de Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Machia, tu és aquele em quem nos esperamos, tu és o Cristo. Aí Jesus disse: muito bem, Simão Pedro, agora muda a tua identidade. Tu eras Simão, flexível, jogado para lá e para cá pelo vento, inconstante. Tu eras o crente oscilante, hoje tu és Petros, pequeno fragmento de pedra. E sobre essa pedra, essa confissão aí do teu lábio, que eu sou o Cristo, a grande pedra, eu vou extrair a minha igreja, eu vou edificar, ó código meu, colocar pedra sobre mim, que o Cristo é esse fundamento, eu vou edificar a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meu irmão, ele recebe direto, o manto desce direto do céu, a revelação. Jesus disse: quem te revelou, Pedro, não foi carne nem sangue, foi meu Pai. Então, quem está perto de Cristo e anda em sintonia com Ele, tem que ter revelação de quem Ele é. Porque tem gente que convive a vida inteira com Cristo e não sabe quem Ele é, porque nunca teve uma experiência pessoal. Mas escute, poucas horas depois dele confessar a revelação, Jesus chama ele à parte. Jesus começa a dizer aos discípulos assim: convém que eu vá para Jerusalém, lá eu vou ser preso, lá eu vou ser cuspido, eu vou para o Calvário, eu vou morrer, o terceiro dia eu vou ressuscitar. Aí Pedro chama Jesus assim à parte, aí diz: mestre, só nós dois aqui, mestre, tem misericórdia de ti, não faz isso não, mestre. O Senhor se entrega, morre, acaba com isso. Olha, irmão, o cara que teve a revelação, o discípulo teve a revelação, há poucos versículos depois, está usando a boca que diz tu és o Cristo, está sendo instrumento de Satanás agora para tentar impedir o plano da salvação de Deus em Jesus. Aí Jesus olhou assim e disse: eu estou te conhecendo, arreda, sai daí, Satanás, tu só entende das coisas do homem,
Eu acho que Pedro ficou impactado. Satanás, sabe por quê? Um imaturo, ele pode ser usado de manhã, receber uma revelação do céu, e de noite ser um instrumento de Satanás. Porque o imaturo não sabe fechar as brechas, meu irmão. O Pedro que dá lugar ao Espírito Santo, a revelação do Pai, que diz tu és o Cristo, é o mesmo Pedro que deixa-se usar por Satanás para tentar empatar ou persuadir a Cristo a cumprir o plano de salvação. Então, primeiro sintoma de um indivíduo imaturo é que ele não sabe fechar as brechas. Ele pode até ser usado por Deus naquele momento, receber uma revelação do céu, mas ele não sabe fechar as portas, porque, como diz a nossa apóstola Valnice, um dos princípios é que sempre depois de uma vitória, você pode colher uma derrota. Por isso que Paulo, na inspiração divina, ele não dê lugar ao diabo. E a palavra lugar ali é topos, que quer dizer lugar nenhum, nem uma fresta. O diabo não precisa de uma porta escancarada, ele não precisa de uma janela aberta, ele precisa de uma frestinha. Se você der uma frestinha, um lugar qualquer, ele pode entrar, e quando ele entrar, ele vai fazer um arraso. É por isso que um doido chegou para um cara e disse: eu posso colocar um prego aí na tua parede? Aí o cara disse: que conversa é essa de colocar prego, rapaz? Prego na minha parede? Senão eu te dou 50 reais. Aí o cara disse, olhou assim, disse: rapaz, 50 reais? Aí o cara vassourou e disse: eu te dou 100. Aí o cara disse: é doido mesmo? Me dá os 100 reais, coloca um prego. Aí o cara saiu e deixou a janela aberta. Aí o doido pulou a janela, chegou naquele prego e pendurou uma carniça. O cara estava voltando em casa, estava aquele mau cheiro, e os urubus voando ali. E o cara disse: o que é isso? Aí o cara abriu a porta, quando eu estava a carniça pendurada, ele foi olhar: rapaz, você é doido botar uma carniça aqui? Se meu amigo, o prego é meu, eu boto o que eu quiser em cima dele. O diabo só quer uma brecha. Então, olha para o seu irmão e diga: não dê lugar ao diabo, meu irmão. Fecha as brechas. E quando Paulo diz assim: não dê lugar ao diabo, antes dele dizer isso, ele diz: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Porque tem gente que pode se irar, mas não perca o controle, meu irmão. Se irar e chamar um bocado de palavrão com a esposa, você, um homem de Deus, um crente, né? Se irar com a esposa, esposo com a esposa, e dormir irado, aí depois vem: não dê lugar ao diabo. Por isso que Deus me livre de dormir. Eu tenho que me submeter. Se eu errei, vou lá: meu amor, me perdoe, 2 beijinhos, um abracinho, porque eu não vou dormir. Não vou dormir, porque se o sol se pôr sobre a ira, aí olha, não dê lugar, o diabo entra. Aí você está de noite, acorda espantado, que atmosfera é essa, o que é isso? Então, o imaturo, ele é oscilante, ele é usado por Deus aqui, pode ser usado por Satanás ali. Primeiro sintoma. Segundo sintoma de maturidade na vida de Pedro. Nós estamos analisando aqui a vida de Pedro, né? Como eu disse, você é um sermão biográfico. Afundando quando deveria andar no sobrenatural, meu irmão. Olha, irmãos, Pedro viu Jesus abrir os olhos de Bartimeu. Pedro viu Jesus destapar os ouvidos dos surdos. Pedro viu Jesus fazer mudos falar. Quando ele desceu do monte, ele estava lá. Quando Jesus tocou no leproso, o leproso foi curado. E agora, a tempestade, a noite, o vento soprando sobre o barco, Jesus sozinho orando no monte. Depois Jesus vai descendo no monte, ele vem leve, né? Porque quem ora sempre fica mais leve, né? Jesus vem descendo no monte, Jesus, e a tempestade, o vento soprando, e Jesus vem andando sobre as águas, vencendo a lei da natureza. E a Bíblia diz que os discípulos, quando viram aquilo ali, pensavam que era uma aparição. A tradução ali é aparição. Era um demônio, alguma coisa na tempestade. Aí Jesus disse: ei, rapaz, sou eu. Tem bom ânimo, não tem mais, sou eu. Ei, Goemi, sou eu sou. Aí os discípulos ficaram calados e repetindo: Jesus, eu nunca vi uma manifestação sobrenatural dessa. Senhor, é o Senhor mesmo? Está duvidando ainda, Pedro? Então manda eu ir sobre as águas. Aí Pedro desceu do barco. Quando pisou, água. Não estou afundando, não. Eu vou. Aí lá vai Pedro andando no sobrenatural pela fé. As águas. Sobre as águas. Lá vai ele andando. Jesus, vem mais. Jesus está andando, ele andar no sobrenatural. Quando é que eu ando no sobrenatural? Diz que ele olhando para Jesus, ele está focando.
Mas daqui a pouco, diz a Bíblia, sentindo o vento, ouvindo as águas, olha, os 5 sentidos físicos começaram a entrar em operação. Ele pede o foco da fé. Não, isso é impossível, eu não vou. Aí a Bíblia diz que ele começou a afundar, e quando ele está afundando, ele diz, Senhor, socorre-me. Jesus. Então o imaturo, ele anda aqui no sobrenatural e afunda ali. Quantas pessoas, irmãos, que vê Deus fazer um milagre aqui, ele está andando no sobrenatural, andando sobre a palavra, andando debaixo da revelação de Deus, olhando para Jesus. Mas daqui a pouco, sopra um vento ali, aí ele começa a afundar na fé. Toma de imaturidade. Seja maduro, meu irmão. O maduro tem a sua fé fortalecida a cada passo que ele dá sobre a tempestade. As crises não o farão afundar. As crises o levarão a olhar diretamente para Cristo e andar e se mover sempre no sobrenatural. E quando se afundar, ele sempre vai dizer, Senhor, socorre-me. A mão de Cristo vai se estender e levantar, porque Cristo não nos despreza pela nossa imaturidade, ele sempre nos socorre. Porque mesmo ele sendo imaturo e afundando quando devia estar andando no sobrenatural, ele foi o único discípulo na história que andou sobre as águas, não foi o outro. A gente critica ele, mas nem o outro. Ele está no caminho da maturidade. Agora, ponto 3. Outro sintoma de imaturidade que nós podemos observar na vida de Pedro é que ele ignora a linguagem espiritual. Ele é ignorante à linguagem espiritual quando não devia ser. Onde é que está isso? Aí, Jesus está no último jantar de Páscoa, último ceia de Pêssego com Jesus. Atrás está uma discussão, quem era o maior, quem sentava à direita, quem sentava à esquerda. Eles chegam na casa e a Bíblia diz, Jesus amando aqueles que o Pai tinha dado, amou-os até o fim. E aí Jesus começa a mostrar a postura de um líder que lidera pelo serviço. Diz que Jesus se levantou da mesa, porque tem muita gente que o negócio é sentar na mesa, viu? Sentar na mesa e venha. Como diz o pastor Adilson lá de andado nessa pandemia, a gente ficava deitado no sofá, era pudim, era bolo de chocolate, era pizza, era refrigerante, era chá, era café, e a Netflix direto, e pá. Aí, em vez de perder quilo como Joab, nosso amigo Joab aí perdeu não sei quantos quilos, está magrinho, engordou. Mas tem gente que só quer sentar na mesa. Jesus dá um exemplo, o serviço, levanta da mesa. Jesus se aproxima, o líder verdadeiro, ele tem acessibilidade aos discípulos, se aproxima, se abaixa com a toalha e uma bacia, porque o líder que lidera de verdade é aquele que, como Jesus, está disposto a lavar os pés do discípulo. Qual é o problema? Humildade, aquilo ali representa o Cristo que abre mão dos atributos onis da divindade, que desce 7 degraus na escala da humilhação. O Cristo que se esvazia, como diz Filipenses capítulo 2, e assume a forma de servo. Quando ele vai lavando os pés, chega perto de Pedro, e Pedro diz, é o quê? É o quê, mestre? Rabi, o senhor vai lavar meus pés? Lava nunca não, mestre. Que conversa é essa? Eu quem vou lavar? Aí Jesus olha para ele e diz, rapaz, Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. Então, Jesus, joga a bacia na cabeça, me dá um banho mesmo, um sabor, dá um banho completo. Jesus, Pedro, você precisa crescer muito mais ainda, viu, meu filho? Você não entende de linguagem espiritual. Irmão, o pastor disse a mim que em uma igreja que o povo era tão entendido na Bíblia, que estava uma confusão na hora da escola dominical, eles querendo entender que mistério era aquele de Gênesis 3:15. A semente da mulher ferirá a cabeça da serpente, e estava uma confusão dessa. Veja como o povo entendia a Bíblia nessa igreja. Aí o irmão chegou e disse, pastor, me explica aqui uma coisa, está um nó na minha cabeça aqui, me explica que coisa. O que é, meu irmão? João 3:16, esse negócio aqui, Deus amou o mundo de tal maneira, eu já li umas 200 vezes, não sei o que é isso. O imaturo não entende a linguagem espiritual, não. Você diz o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, ele pensa que ele está falando de uma tempestade, de um tornado. Você diz,
Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, ele vai pensar que é reencarnação, ou é nascer, entrar no ventre da mãe de novo, porque não tem maturidade. O imaturo, Jesus está lá. O gesto de Jesus é uma linguagem espiritual para ele entender. E se ele quiser ser líder, e se ele quiser galgar alguma posição no mundo de Deus, no reino espiritual, ele tem que aprender a se esvaziar, a servir, a se humilhar. Mas ele é imaturo. Então, enquanto eu não entendo a linguagem espiritual de Deus, eu estou no nível de maturidade. Quarto ponto. O imaturo é precipitado nas palavras, irmão. Parte dali, Jesus senta com todo mundo e diz: eu vou ser entregue, e vocês vão me trair. Aí Pedro disse: é o que, Jesus? Olha a precipitação dele. Jesus, todo mundo pode te abandonar aí. Eu vou estar com o Senhor para ser preso e para morrer. Ser preso e para morrer. Não diga o que você não vai fazer. Pedro, você está sendo precipitado nas suas palavras. O galo vai cantar. Antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Nego nada, Jesus. Lá na frente, está negando. Você vê gente que fala sem pensar. Fala sem medir as consequências daquilo que vai falar. Imaturo. E tem um pastor que dizia: tem 2 coisas que não voltam atrás. É paulada dada e palavra dita. Então tenha cuidado. Antes de falar, reflita. Porque a tua fala precipitada pode causar um prejuízo grande a você mesmo. Nós temos 2 ouvidos e 1 boca para falar menos e ouvir mais. Mas tem gente que parece que tem 5 bocas de tanto falar. Fala pelos cotovelos. É precipitado nas palavras, imaturidade. Quinto lugar, o imaturo dorme quando deveria estar acordado, irmãos. Agora Jesus sai para o Getsemane, vai com os discípulos. Jesus chama Pedro, Tiago e João e diz: venham aqui vocês. Vocês outros ficam aí, vocês 3 aqui. Orem comigo, a minha alma está angustiada até a morte. Fiquem aqui, velem comigo, orem. E Jesus começa a entrar naquele nível profundo de batalha espiritual. Ele passa pela chamada martiridose, suando sangue, guerra espiritual. Quando Jesus olha assim de lado, 3 cabas roncando. O primeiro que está roncando é Pedro. Aí Jesus se levanta. A Bíblia diz que Jesus se dirigiu a Pedro. Jesus chega e diz: Pedro, nem 1 hora. Você pode velar comigo, pode orar comigo. O imaturo dorme até no culto. Quando deveria estar acordado. Perto, eu estou brincando, tem gente que trabalha. Eu tinha um irmão que trabalhava muito, irmão, o dia todo. Ele ia para o culto, eu me lembro, né? Tempo que eu era menino, ele começava a dormir assim, não era forrado, a igreja antiga, né? Começava a dormir aqui no culto. Ele abria a boca assim, eu ficava com medo que tinha os lagartixas que passavam lá em cima. Mas, irmãos, é hora de estarmos alertas, sóbrios, acordados. É tempo de que nós devemos orar como nunca oramos, vigiar como nunca vigiamos. Tem gente que está vendo o que está acontecendo no Brasil e no mundo e está dormindo. Não está acontecendo, não está acontecendo nada. Você não está vendo os sinais, você não está vendo a situação, as revoluções no mundo, as crises. O que é isso? Isso é o megafone de Deus dizendo: igreja, é hora de orar. Irmãos, tem gente que está no Getsemane e não consegue orar com o seu mestre no Getsemane, porque ele é imaturo, e ao invés de estar acordado, ele está dormindo na hora que devia estar orando. Dormindo na leitura da Bíblia, dormindo na vida de santidade. Quando se dorme na oração, quando se é dormente na oração, não se tem vida de oração, a consequência é que vai dormir nas outras áreas. Porque quem não ora muito vai ler pouca Bíblia, e vice-versa, quem lê pouca Bíblia também não vai orar muito. E nós estamos, muitos crentes letárgicos. Então, como Jonas no porão do navio, a tempestade, pá! Aí eu me lembro de André e Gerson. Nós orávamos tanto, né? Naquele tempo, e um dia eu estava orando com o André no quarto. Gerson era para orar conosco, que a unção veio, pulei debaixo da cama, fiquei chorando lá. Mas depois eu fui interrompido com a oração de André, está aqui?
e orava, dizia: Senhor, desperta o teu filho Gerson. Mas Gerson tinha chegado, estava ao lado dele, ele não via. Ele deveria estar aqui, eu não vejo mais aquele Gerson apaixonado por ti. Eu vejo um Gerson relapso, meu Deus. Mas na verdade, quantas vezes, irmão, nós fomos dedicados, nós orávamos mesmo e literalmente nós passávamos a noite acordados sem dormir, buscando a Deus. Mas agora nós não temos mais essa sobriedade espiritual, porque nós ainda somos imaturos e no Getsemane com Jesus, a nossa alma muitas vezes não quer estar. Eu lembro do antigo hino: no jardim a minha alma deseja estar com Jesus em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, com Jesus no jardim a minha alma deseja estar. Olha para o seu irmão e diga: acorda, meu irmão. Bata de longe assim nele. Acorda, meu irmão. Diga: é tempo de acordar, de despertar, de orar. Vamos deixar de imaturidade, vamos deixar de tanto sono espiritual, vamos estar despertados, porque o avivamento só vem coletivamente quando ele é avivamento individualmente em cada um de nós, e no avivamento não há lugar para sono espiritual. Desperta, tu que dorme, levanta de dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Pedro, 1 hora, rapaz, você não pode orar comigo, está dormindo aí? Imaturidade. 6º lugar, o imaturo sempre vai usar as armas humanas. Aí Jesus se levanta e desperta: agora é chegado o que vai me trair, vamos todo mundo, e Jesus está vindo. Jesus está vindo. Está saindo do Getsemane, e quando Jesus está saindo, lá vem aquela multidão. Lanternas, porretes, palco vem do lado de Anás e de Caifás, muito bem equipado, e Jesus, lá vem ele, e Jesus: vocês estão buscando quem mesmo? Yeshua HaMashiach, de Nazaré, Jesus de Nazaré. Aí Jesus usa a palavra ego-emi, sou eu. Quando Jesus diz sou eu, aquela palavra de Jesus, o título, né? O nome do Deus eterno, o eu sou, o Yahvé, né? O eu sou, aquele que é o que você necessita que ele seja na situação em que você está enfrentando. Se você está triste, ele é a tua alegria. Se você está fraco, ele é a tua força. Se você está desesperado, ele é a tua esperança. Se você está morrendo, ele é a tua vida. Se você está em trevas, ele é a tua luz. Se você não está desenganado, sem caminho, ele é o caminho. Se você está na mentira, ele é a verdade. Se você está preso, ele é a libertação. Se você está desesperado, ele é a esperança. Eu sou. Quando Jesus diz eu sou, é como se fosse um tiro. Bum, buf, cai todo mundo. Aí se levanta. Vocês estão buscando quem? Jesus, eu sou. Bum, cai todo mundo, levanta. E Jesus: estou aqui. Eu vou proteger. Vocês não é mim que vocês querem, deixem eles. Pode me pegar. Pode. Aí o Paulo vai se aproximando para prender. Aí Pedro diz: não, eu vou defender Jesus. Mas Pedro mesmo que veja a cabeça do crente imaturo. Ele viu os cabas cair no chão só com a palavra de Jesus: sou eu. Ele disse: não, eu vou defender. Aí puxa a espada. E até então ele estava com a espada, a arma humana, puxa a espada e diz: meu mestre aqui, ninguém. Aí Malco disse: aí rapaz, eu não acredito que ele foi cortar a orelha de Malco, não, irmão. Eu não acredito nisso, não. Ele foi, Malco. O imaturo, irmãos, ele usa a arma humana mesmo. Ele não entende que as armas são espirituais. Jesus tinha sinalizado: ó, minhas armas são espirituais, a minha palavra sou eu, cai todo mundo, mas o plano tem que se cumprir, eu me entrego voluntariamente. Então tem gente que quer defender Jesus com armas humanas. Defende não, meu irmão. A espada que você tem que usar é essa aqui, ó. Até porque você não precisa defender Jesus. Ele não precisa de ser defendido. Ele próprio é aquele que tem o controle e o domínio sobre tudo. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Você tem um arsenal. Por que você está usando a arma da sua força, da sua própria argumentação? Não. Eu vou falar com o meu advogado mesmo. Vou botar, vou botar ele na justiça. Não. Vou falar com o delegado de polícia. Meu irmão, dobre o teu joelho que Deus muda qualquer situação. Usa armas espirituais, o capacete da salvação,
a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, os calçados da preparação do Evangelho da Paz, o cinto da verdade, o escudo da fé, a couraça da justiça, as armas da nossa milícia não são carnais. Que conversa é essa, Pedro, de usar a espada para cortar a orelha de Malco? Jesus repreende ele quando Jesus pega a orelha de Malco, coloca no lugar de Malco. Jesus diz, agora podem me levar, o plano tem que ser cumprido. Aí eu me lembro da irmã que morava, vizinha macumbeira, e a irmã criava alguns patinhos, e um dia os patinhos passaram pela cerca e foram para o quintal da macumbeira, e a macumbeira com muita raiva pegou os patos, tirou o pescoço dos patos assim, matou todos, e agora disse eu quero aquela crente. Agora, a irmã viu aquilo ali, falada. Podia ter usado as armas carnais. Da parte, ou lá dizer um desaforo, ou dizer a ela o papel da verdade. Ela está mexendo com a leoa, filho do leão da tribo de Judá. Foi o que ela fez? Não fez nada, foi orar pela macumbeira. Um dia a macumbeira criava uns pintinhos, e os pintos atravessaram a cerca para a casa da irmã. E a macumbeira ficou olhando assim, de longe, escondido, com a mão na cabeça, e disse, pronto, agora ela vai se vingar. Sabe foi o que a irmã fez? Pegou um bocado de milho, deu os pintinhos, depois pegou os pintinhos, passou todos para o lado da casa da macumbeira. E quando a macumbeira viu aquilo ali, caiu no choro, as convicções de pecado veio, e ela saiu de braços abertos, atravessou e disse, eu não sei como é que você tem coração para fazer isso, me perdoe. E abraçou aquela irmã, a irmã pregou o evangelho, e ela entregou a vida a Jesus, e as duas se tornaram amigas de fé. Sabe por quê? Não usa a tua espada, a tua arma, Pedro, bota a tua espada na bainha, Pedro. Quem usa a mão da espada física se ferirá com ela. Usa as armas espirituais, Pedro. Larga de imaturidade, Pedro. É hora de amadurecer. Amém, queridos? Sétimo lugar, o imaturo vai seguir Jesus de longe. Jesus é preso, é levado. Olha, Pedro, vem cá, meu filho. Vamos de longe mesmo, né? Como é de longe. Bota a mão para trás assim, vai andando, seja Jesus preso. Pedro, tá focando aqui, meu filho, a imagem? E Pedro, vai andando. Pedro, ó. E Jesus de longe, maturo. Jesus está indo. Pedro, Jesus de longe. Agora, irmãos, Pedro estava na mesa da ceia, do ceia de Pêssego. Quando foi Pedro que disse, João estava bem forte ali, pergunta aí ao mestre quem é esse que vai estar aí, o que é que ele está querendo dizer. Ele estava perto. Pedro andou sobre as águas quando ele estava afundando, Jesus levantou ele. Quando os pães foram multiplicados, ele nunca seguiu Jesus de longe, ele sempre seguiu de perto, mas na hora de decidir a vida dele e seguir ao mestre, a Bíblia diz que ele começou a seguir Jesus de longe. É um perigo, irmãos. O crente, quando começa a seguir Jesus de longe, ele era envolvido com o ministério, envolvido com a obra, mas aí depois ele abre mão de tudo. E ele diz, não, ele antigamente, olha, ele estava na igreja no culto de oração pela manhã, ele não perdia o discipulado pastoral, ele estava no domingo, estava nas lives, na quarta-feira ele não deixava de vir para o culto. Ele era o da primeira cadeira, o que conferia os textos, o que respondia quando o pastor perguntava. Depois ele passa para a terceira cadeira, depois ele passa para a quarta cadeira, depois ele está na última cadeira, depois ele está sentado lá fora, batendo papo na hora do culto, e depois você procura ele já negou Jesus. Primeiro passo para negar, você vai ver que depois ele vai negar, é segui-lo de longe. É o religioso, ele não tem mais intimidade, a proximidade de Cristo. É o crente nominal, ele segue porque segue. Ele vem ao culto para cumprir um ritual religioso. Ele está aqui para dar um alívio na sua própria consciência. Ele não tem proximidade mais com Cristo. Pedro, imaturo, está seguindo de longe. Quantos crentes estão seguindo Jesus de longe? Andando assim e até se escondendo na faculdade. Ele é o cristão 007. Ele não quer ser ridicularizado, né? Ele não quer que chame ele de retrógrado, dessa religião
ultrapassada. Então, ele está seguindo de longe. E aí, para a gente ir para os pontos finais aqui a gente falar sobre o sintoma de imaturidade e terminar a mensagem. Depois que ele segue de longe, em oitavo lugar, o próximo ponto é que ele nega Jesus. Primeiro segue de longe, depois ele nega, está lá, sentado numa fogueira, né? Calor de uma fogueira. Quanto mais o fogo esquenta o frio físico, mais a alma dele está gelada, fria. E alguém olha assim, você fala como o Galileu, você esteve com ele, você conhece. E a Bíblia diz que ele disse, eu não sei quem é ele não, eu nunca vi. Aí a Bíblia diz que ele entrou no nível, meu irmão, aí começou a praguejar. Se eu conheço ele, que um raio me parta, que eu segue, se eu conheço ele, eu sei lá quem é esse Jesus. E a Bíblia diz que quando ele negou 3 vezes, o galo cantou. Ele lembrou daquilo que Jesus disse. Quando é que eu nego Jesus? Eu nego Jesus com meus atos. Não precisa dizer, não, eu não conheço ele hoje, não, com meus atos. Eu me lembro, eu neguei Jesus uma vez, né? Ele já me perdoou. Eu era adolescente, estava desviado da igreja. Aí eu passei por um problema terrível, aí fui para a igreja, aí minha mãe me levou e eu chorei, eu estava querendo aliviar aquela situação. Aquela primeira semana, uma irmã, um jovem me chamou, vamos evangelizar, Cleófilo? Aí disse, não, é porque está fazendo muito sol, eu tenho sinusite. E aí, quando eu chego no colégio, aí meus colegas entre aspas, você agora é crente. Eu não, Deus me livre. Eu não sou com vergonha. Agora eu criado na igreja. Então, queridos, em nono lugar, ele duvida da ressurreição. Veja os estágios. Negou, seguiu de longe, negou, depois duvida. E as Maria chega, eu vi, o mestre ressuscitado aqui. Viu? Aí ele corre com João, quando chega lá, não vê. E a Bíblia diz lá em Marcos, porque a gente pensa que só quem duvidou foi Tomé. Mas Marcos vai dizer, todos os discípulos, e Pedro estava entre esses todos, duvidaram da ressurreição. Quando eu chego a esses níveis de imaturidade, eu começo a duvidar e questionar a soberania de Deus. Mas porque ele morreu e ao terceiro dia não ressuscitou? Por que ele não levou a pregar esse evangelho, a confrontar religiosos, agora nos entregou a nossa própria sorte? E terminando, ponto 10, para terminar esse terceiro tópico. Eu tenho 10 minutos para terminar o culto também. Ele desiste do ministério. E aí a gente volta para o texto aqui. O último estágio de Pedro na sua imaturidade é de dizer, meninos, Tiago, André, João, Mateus, Bartolomeu, se vocês quiserem continuar com esse negócio de pescar homens, com esse negócio de ministério, fiquem à vontade. Eu vou pescar. Eu abro mão do ministério e vou voltar para a minha profissão antiga. Só que ele não sabia que Jesus estava lá na praia esperando ele. Ei, você aí que chutou o balde, que desistiu do ministério. Você aí que disse, eu vou voltar para o que eu era mesmo. Um dia eu estava enfrentando uma crise ministerial porque a igreja não passava de 70 crentes. Passava de 70. Aí eu digo, meu Deus, ou acontece aqui um milagre, que eu não sou... Que ministério é esse meu? Que a igreja chega em 70 crentes, emperra, depois diminui, depois volta a 70 de novo. Aí diz, vou voltar a ser evangelista. Se ele estivesse aqui, vou orar, chamando ela para gente sair. Eu tinha um comércio, né? Eu fechava o comércio, né? Lembra? Passava 3 dias fechado o comércio, eu saía no meio do mundo com ele, pregando nas igrejas aí, dentro do seminário. E vou voltar para o ministério evangelístico. E Deus usou o homem de Deus. Que história é essa, rapaz? Vai trazer uma multiplicação. O segredo é perseverar.
O segredo é não desistir. Mas mesmo que você desistiu e você está dizendo, pastor, eu não quero mais nada com o ministério, eu vou para a praia, eu vou voltar a pescar. Ei, eu tenho uma notícia para você. Lá na praia, o teu mestre que te chamou está te esperando com pão e com peixe sobre brasa para dizer a você, joga a rede para o lado direito do barco e se tu me amas, apacenta os meus cordeiros, porque eu não te chamei para desistir de ministério, eu te chamei para continuar, porque mesmo você sendo imaturo, há um caminho para a maturidade. Aí vamos lá, só tocar, né, que a gente não tem mais tempo, só tocar os sintomas da maturidade, quando ele começa a amadurecer. Vamos lá, Gabriel. Tópico 3. Primeiro sintoma é que o Pedro, ponto 1, que o Pedro precipitado, ele agora, depois que Cristo ressuscita, aparece a ele aparece lá em Atos capítulo 1, versículo 13. Primeiro nome que aparece ali, ó. Diz que os discípulos voltaram para Jerusalém, subiram para o cenáculo para orar, e a Bíblia diz, e Pedro, primeiro é Pedro lá, olha o destaque da Bíblia, nada está por acaso na Bíblia. E Pedro e com os demais agora vão orar. O Pedro precipitado, que dormia no Getsemane, está 10 dias de joelho agora, dizendo, Senhor, nós estamos aqui, e a promessa, o Senhor disse que enviar o Consolador, o Paracleto, o Espírito da Verdade, o outro que o mundo não conhece, nós queremos, o Senhor disse que quando o Senhor fosse glorificar 10 dias de oração, ele está lá, ele agora aprendeu a ser um homem de oração, ele agora sabe esperar em oração, até que Deus venha e se manifeste, não é mais aquele precipitado. Ponto 2. O Pedro que espera em oração em Pentecoste, ponto 2. Ele agora vai pregar o arrependimento. O Espírito Santo vem, aquele avivamento, aquela revolução poderosa. Aí, Pedro é o primeiro que se levanta, o que negou. E o pessoal chega, somos tão bêbados, tão embriagados, não sei o quê. Pedro se levanta, vai na frente com voz de trovão e diz, esses homens não estão embriagados coisa nenhuma, isso aqui é Joel 2:28 se cumprindo, o Espírito Santo sendo derramado sobre toda a carne, isso é o poder do Espírito Santo, e prega lá com ousadia, e a mensagem dele é tão contundente, tão confrontadora, tão poderosa, que antes de ele terminar de pregar, o povo não faz nenhum apelo, o povo, e agora, Pedro, então o que a gente vai fazer? Aí ele vai e lança as bases da pregação apostólica, o querigma, ele diz, arrependei-vos e convertei-vos, arrependei-vos, porque ele diz que o coração do povo se compungiu, e sede batizado e recebereis o dom do Espírito Santo, e ele vai pregar a mensagem central do ministério de Cristo e de João Batista, que era arrependei-vos, o techuvá, a metanoia, a mudança, a meia volta, o retorno, as bases, o que a teologia vai chamar querigma, a proclamação fundamental do evangelho, o arrependimento. Terceiro lugar, o Pedro imaturo que afunda, quando devia andar no sobrenatural, vai agir de modo sobrenatural. Ele vai subindo com João, lá vai os dois subindo no templo, chamado Formosa, e está lá um mendigo, as mãos estendidas, e olha para eles, uma molinha para o paralíticozinho, para o aleijadinho. Aí Pedro olha assim, olha, não tenho prata e nem tenho ouro, nem eu nem João, tem alguma coisa aí? Eu tenho não. Prata e ouro a gente não tem não, agora eu tenho uma coisa, e o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Aí o cara fica, levanta e anda, a Bíblia diz que ele foi, pega pela mão, levanta o camarada dá um pulo, bate as pernas, sai saltando, glorificando a Deus, porque agora ele está movendo-se no sobrenatural, e com maturidade ele sabe agir no sobrenatural. Aí, quarto lugar, o que nega vai confrontar os religiosos e apontar para Cristo. Fica aquele tumulto, todo mundo, esses milagres como aconteceu, quem são vocês? Os religiosos vêm questionar, e ele confronta os religiosos, diz, a gente não fez isso em nosso nome, a gente não tem poder, foi em nome de Jesus, a quem vocês crucificaram, mas Deus ressuscitou eles. E quem é você? Você é o Salvador? Aí ele diz, que Salvador que nada, em nenhum outro a salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Eu não salvo, mas Yeshua, Hamashia, Jesus de Nazaré, ele é o Salvador, e como prova de que ele é Salvador, ele levantou esse paralítico aí, que há 38 anos estava aí, que há mais de 40 anos estava aí. Pedro, maduro agora, em quinto lugar, ele recebe revelação do céu, irmão. Depois daí você vai para o capítulo 10 de Atos, sobe ao eirado da casa, começa a orar, a Bíblia diz que o céu se abriu e Deus veio
trouxe uma revelação da salvação dos gentios para ele. A Bíblia diz que a voz do Espírito fala contundentemente com ele 3 vezes. Sexto lugar, ele aprende a glorificar a Deus em tudo. Depois dessa revelação, ele prega para Cornélio. Cornélio, o anjo tem aparecido lá para Cornélio, né, dizendo que fosse procurar lá o homem que ia ensinar o caminho da salvação. E quando Pedro vai chegando na casa de Cornélio, Cornélio se abaixa. A maturidade se abaixa para adorá-lo. E olha o que é um homem maduro. Levanta, rapaz, que conversa é essa? Eu sou homem como você, rapaz. Tem que adorar Jesus. Eu vou já pregar aqui sobre Jesus. Esse Pedro agora está saturado da unção. 7º lugar. Quando ele está pregando, a mensagem é tão poderosa, tão ungida, que antes dele terminar de pregar, ele está na metade da pregação. O povo está lá esperando. A Bíblia diz que o Espírito Santo cai sobre Cornélio, a família de Cornélio, os gentios que estavam lá, e eles começam a orar em outras línguas. Esse Pedro, eu vou terminar, só falta o ponto 8 e 9 para mim terminar. Saturado da unção, aprende o que é humildade. O Pedro que discutia, né, com os outros, sentiu melhor, que não queria deixar Jesus lavar os seus pés, achando que isso era uma afronta para Cristo. Agora, ele é humilde, a ponto, quando alguns irmãos o questionam, e ele escreveu isso lá em 2 Pedro 3, sobre Paulo e tal, ele disse, não, Paulo, mas Pedro, Paulo não andou conosco. Paulo, nosso irmão Paulo, rapaz, Paulo recebeu aí revelações tão grandes, que tem coisa que ele escreve que, eu sou sincero, eu mando um WhatsApp para ele, Paulo, rapaz, esse negócio aqui, eu não entendi muito essa questão de redenção retroativa, né? Aqui, esse texto aqui que você leu, Pedro, tem coisa que a sabedoria que Deus deu a ele é difícil de entender. A palavra humilde aí, grego, é tapainos, quer dizer, aquele que se abaixa. Pedro está dizendo assim, diante de Paulo, eu me curvo, entendo, e mesmo ele não tendo andado fisicamente com Cristo, não sendo um dos 12 originais, Deus deu a ele uma revelação que eu tenho que me submeter. É como dizer, eu tiro o chapéu para ele. Humilde. E eu termino. Agora, esse último ponto. O Pedro, que era imaturo, vai glorificar a Deus até na morte. Veja comigo aí, capítulo 21, nós estamos no capítulo 21 de João, verso 18. Olha aí comigo. Em verdade te digo, que quando eras moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde queria. Pedro, quando você era moço, você vestia sua roupa, apertava o seu cinto e dizia, ninguém manda na minha vida, eu vou andar agora por onde eu quiser. Eu vou dizer que não, que vou até para a prisão para ele se for preciso. Eu vou chegar a interromper ele na metade do sermão e vou dizer, não faça isso contigo não. O imaturo, o independente, Jesus está dizendo, tu vai ficar velho, vai amadurecer. Quando tu amadurecer, tu não vai nem vestir o que tu quer. Os outros vão te pegar pela mão e vão te conduzir. Quem é esse que vai conduzir Pedro? Quem é esse que vai vestir? Quem é esse que vai guiá-lo? É o próprio Espírito Santo, porque ele amadureceu. Guiá-lo até a morte. Porque o texto diz aqui, ó. O texto diz que Jesus falou isso, querendo significar com que gênero de morte ele ia glorificar a Deus. E é ele quem escreve. Deixa eu ler para você. 1 Pedro, ele vai escrever, ó. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 15. Versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Verso 13, ele diz assim, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participando do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegrei, exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Pedro está dizendo, eu agora abri mão da minha própria vida. E se for preciso morrer por ele, eu vou morrer de verdade. Sabe o que é que diz a tradição? Sabe o que é que diz a história? E quando Nero tocou fogo em Roma e colocou culpa nos cristãos e havia aquela perseguição, prenderam Pedro. Você é o que acompanhava o Nazareno?
Nós vamos crucificá-lo como Nazareno. Para você saber que quem manda aqui é Roma e é Nero. Ele disse, eu tenho o maior prazer que vocês me crucifiquem, mas eu quero pedir, o último pedido que eu tenho que fazer a vocês. Me crucifiquem de cabeça para baixo. Aí, crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. E ele morre agora como Marte. Testemunha, aquele que testemunha com a sua própria vida. E Jesus diz, depois que Jesus disse que um dia você vai amadurecer, Pedro. A última palavra que Jesus diz a ele é, segue-me. Porque ninguém chegou lá ainda. Enquanto estivermos aqui, há um caminho de maturidade. Segui-lo. Segui-lo nem que seja para a morte. Segui-lo não importando o preço que tenhamos que pagar. Segui-lo até nos conformar com o seu sofrimento e a sua cruz, para também desfrutarmos da sua glória. Segui-lo até entrar de uma vez na dimensão da eternidade, onde continuaremos crescendo de degrau em degrau e de glória em glória, porque o caminho da maturidade é um caminho que nunca vai acabar. Por isso que Paulo diz, até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito, à medida da plenitude e da estatura de Cristo. E então nós vamos deixar de ser menino. Como é que a gente vai chegar da altura de Cristo, hein? Eu pergunto, quando a gente vai ser da altura dele? Nunca. Porque nós vamos ter uma eternidade para estar crescendo e amadurecendo. Vamos ficar de pé. O Ministério louvou aqui. O caminho da maturidade é um caminho que todos nós devemos seguir. É por isso que Jesus olhou para Pedro, depois que disse tudo aquilo, ele disse, agora você me segue. Seguir os passos do mestre. Bem, queridos. Vamos adorar a Deus. Tempo na presença dele. Preciso te adorar. Feche os teus olhos, vamos adorar a Ele. Para viver, se eu não te adorar, eu morrerei, Senhor. Eu fui gerado em ti, eu vim de dentro do teu coração. Eu sei que estás em mim, não posso te perder. Sem tua presença eu morrerei. Sem te adorar eu morrerei. Preciso respirar tua presença, senão eu morrerei. Preciso te adorar. Oh, declare, querido, nessa noite. Para viver. Oh Deus, te adoro. Eu te exalto. Se eu não te adorar, Aleluia, Senhor. eu morrerei, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Eu fui gerado em ti, eu vim de dentro do teu coração. Eu sei que estás aqui, não posso te perder. Sem tua presença eu morrerei. Sem te adorar. Sem te adorar
preciso respirar tua presença, senão eu morrerei. Dê um aplauso a Jesus.